Olá, amigos, iniciando mais uma semana com o Espírito da Verdade, hoje no capítulo 67, Mediunidade e Jesus. Se refere ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item número 7. Quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece-se naturalmente de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-o ao mais alto nível de aprimoramento e revelação para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. Difícil pensar em mediunidade sem Jesus, difícil pensar em intercâmbio com o mundo espiritual fora dos parâmetros trazidos pelo Cristo, que são os parâmetros da caridade e os parâmetros da consolação. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores na clara audiência e na clara evidência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão no estabelecimento da Boa Nova. Aí nós vamos ver uma descrição de eventos mediúnicos, muitos em que Jesus participa na conversa com os espíritos, na percepção do mundo espiritual e do intercâmbio com o mundo espiritual à sua volta. E segue adiante, enaltecendo-a na inspiração junto aos doutores do templo, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos ao transformar a água em vinho nas bodas de Caná, honorificando-a nas atividades da cura, em transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde, ilustrando-a na levitação, quando caminha sobre as águas, dignificando-a nas tarefas de desobsessão, ao instruir e consolar desencarnados sofredores, por intermédio dos alienados mentais que lhe surgem à frente, glorificando-a na materialização, em que se transfigurando ao lado de espíritos radiantes no cimo do Tabor e elevando-a sempre no magnetismo sublimado, seja aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba faminta ou apaziguando as forças da natureza. Que riqueza! Quantas manifestações do poder do Espírito, do poder mediúnico, do uso do conhecimento das leis, do uso dos fluidos e das propriedades da natureza para a realização de todos estes fenômenos espirituais que fazem parte das atividades mediúnicas e dos poderes do Espírito imortal. E confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece ele mesmo ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, o momento inesquecível do Evangelho, quando os seus mensageiros convertem os apóstolos em médiuns falantes na praça pública para esclarecimento do povo necessitado de luz. Então, em toda essa descrição que Eurípides Barçanufo nos traz aqui, nós vemos o uso deste potencial, do potencial, de novo, medianímico, do potencial do próprio Espírito Imortal, sempre a serviço da caridade, sempre a serviço do amor, sempre de uma forma altruísta. Como é fácil de observar, a mediunidade como recurso espiritual de sintonia não se confunde com a doutrina espírita, que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas sempre que enobrecida pela honestidade e pela fé, pela educação e pela virtude, é o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. Então, a mediunidade, aqui, ele coloca, né? Ela tem esse papel sublime de veículo respeitável quando usado dentro destes parâmetros de sublimidade para nos falar da vida que continua, da imortalidade da alma, do fato de que
os nossos mortos não estão mortos, de que as perdas são sempre relativas, são perdas sempre temporárias, porque ninguém está perdido. Não perdemos aqueles que amamos, simplesmente dizemos um até logo e já já vamos reencontrá-los. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem, a mediunidade, através do achincalhe, tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondam sob os veneráveis distintos da autoridade humana. Porquanto os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso divino mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Então, não importa o que façam da mediunidade, nós temos em Jesus, no seu exemplo, na sua vivência, na maneira como que ele usou desse recurso, sendo o médium de Deus, aquele que se utilizou de todas essas forças e potencialidades para transmitir a verdade entre todos nós. Então, resguardada na sua figura, no seu exemplo, não importa o que tentamos fazer dela, será sempre esse instrumento divino disponível para a humanidade, porque todos nós somos médiuns, somos intermediários do plano espiritual, cabendo a cada um de nós nos colocarmos nessa posição de sintonia com o alto, elevando os nossos pensamentos e sempre nos colocando a serviço do bem e do amor. Muita paz.